Fachada do STF. A imagem espelhada descortina-se para as laterais, vista interna do plenário vazio. Estamos de volta com o Direto do Plenário. Você acompanha imagens ao vivo da entrada dos ministros para a sessão que começa agora. Boa tarde, obrigada. Podemos nos sentar. Vista geral dos ministros reunidos em plenário. A bancada da direita ainda não possui nenhum ministro. A ministra Rosa Weber, presidente do STF, senta-se ao centro da mesa em formato de U invertido. A 33ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, neste dia 16 de novembro de 2022, saudando a querida ministra Carmen Lúcia, os eminentes ministros que estão aqui presencialmente e os que estão pelo sistema virtual, inclusive os que já estão chegando. Saúdo o senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, as senhoras e os senhores advogados, as servidoras, os servidores e todos que nos assistem. Também meus cumprimentos especiais aos estudantes de Direito que se encontram no plenário das seguintes instituições de ensino: Universidade Grupos de pessoas nas poltronas, cor de caramelo. Umuarama, Paraná. Sejam muito bem-vindos. Desejo que a sessão traga proveito a todos. Começo, senhora ministra e senhores ministros, com um registro cuja importância avulta nos tempos procelosos que estamos a viver e que me levaram, na última segunda-feira, dia 14, a reafirmar em nota pública que a democracia, fundada no pluralismo de ideias e opiniões, a legitimar o dissenso, se mostra absolutamente incompatível com atos de intolerância e violência, inclusive moral, contra qualquer cidadão. E por que eu faço? É que hoje, 16 de novembro, nesta data, celebra-se o Dia Internacional da Tolerância, proclamado pela Unesco, conforme Declaração de Princípios, aprovada em sua Conferência Geral em 1995. A ministra Rosa Weber tem pele clara, cabelos louríssimos, lisos, curtos na altura do pescoço. Usam óculos de armação escura com pontas puxadas para cima. Veste a toga preta por cima do blazer preto e da blusa preta e em volta do pescoço um lenço de estampa com fundo laranja. É fomentada pelo conhecimento, pela atitude de abertura, pela comunicação e pela liberdade de pensamento, de consciência e de religião. A tolerância é a harmonia na diferença. Não é apenas um dever moral, como também uma exigência política. A tolerância é virtude que faz possível a paz e contribui para substituir a cultura da guerra pela cultura da paz. Colho da mesma Declaração de Princípios da Unesco. Tolerância não é concessão, condescendência ou indulgência. Antes de tudo, é uma atitude ativa de reconhecimento dos direitos humanos universais e das liberdades fundamentais dos outros. Em nenhum caso pode ser usada para justificar violações desses valores fundamentais. A tolerância deve ser exercida por indivíduos, grupos e estados. E mais, da mesma Declaração de Princípios da Unesco, a tolerância é a responsabilidade que dá sustentação aos direitos humanos, ao pluralismo, à democracia e ao Estado de Direito.
Nessa linha, digo eu agora, o exercício da tolerância é premissa fundamental para a concretização dos fundamentos da nossa República, conforme definidos no artigo 1º da nossa Constituição Cidadã de 1988, em especial a dignidade da pessoa humana e o significado da noção de pluralismo, que compõe o conceito do Estado democrático de direito, mormente a constatação da riqueza sociológica, cultural e étnica de um país tão multifacetado como o Brasil. Aliás, já no século XVII, Baruch de Spinoza, cujo pensamento filosófico assentava-se na liberdade humana, Spinoza enaltecia a prática da tolerância. No ponto, contudo, uma advertência se impõe a partir da argumentação de Karl Popper, filósofo austríaco contemporâneo, quanto ao chamado paradoxo da tolerância. Defende ele, na obra A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, que uma sociedade tolerante deve ser intolerante à intolerância, pois a tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. Se estendermos a tolerância ilimitada, diz ele, mesmo aos intolerantes, e se não estivermos preparados para defender a sociedade tolerante do assalto da intolerância, então os tolerantes serão destruídos e a tolerância com eles. Escudados, os intolerantes acresçam em pretensa liberdade de expressão. Aliás, a própria Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o conhecido Pacto de São José da Costa Rica, como todos sabemos, em seu artigo 13, parágrafo 5º, exclui expressamente do âmbito de proteção da liberdade de manifestação do pensamento, aspas, toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência. A liberdade de expressão, reafirme-se em absoluto, abriga agressões e manifestações que incitem ódio e violência, inclusive moral. Feito esse registro, nesse Dia Internacional da Tolerância, peço à senhora secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Presidente, pela ordem, eu poderia aproveitar esse momento. Ministro Luiz Fux. Antes da abertura dos trabalhos, que Vossa Excelência tão bem se pronunciou sobre o Dia da Tolerância, eu só gostaria de consignar um fato. Eu, desde a minha juventude, fui muito ligado ao mundo desportivo. E hoje o Brasil perdeu uma grande desportista, que foi uma mulher que se destacou no universo esportivo feminino, que foi a Isabel do vôlei, morreu prematuramente aos 62 anos na manhã de hoje. Então, gostaria de consignar a nossa total solidariedade à família e o nosso recolhimento pela passagem de uma pessoa tão expressiva que trouxe tanta alegria ao povo brasileiro nos torneios de que participou, nas medalhas olímpicas, e deixa filhos, morreu nova. Então, gostaria de consignar também isso nesse momento que Vossa Excelência traz tanta sensibilidade para o nosso plenário. Agradeço, ministro Fux, e também manifesto o meu voto de pesar aos familiares e amigos. Realmente uma grande perda para todos nós brasileiros. Agora sim.
Ata da 35ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 10 de novembro de 2022. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presentes à sessão os senhores ministros... A assessora-chefe do plenário, Carmen Lilian Oliveira de Souza, está em pé à direita da ministra Rosa Weber. Ela tem pele clara, cabelos longos, lisos, castanhos claros. Veste a toga preta de mangas largas sobre uma blusa estampada em preto e branco. Sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Consulto os eminentes pares sobre eventual retificação quanto à nossa ata ou complementação e infiro do silêncio concordância com a ata. Declaro aprovada e chamo a julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 5.657, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, em que requerente a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros. Esta ADI diz com as ODS 10, 11, 16 e 17, respectivamente, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, paz, justiça e instituições eficazes. STF julgação que questiona a gratuidade no transporte coletivo interestadual para jovens de baixa renda. Há um pedido de sustentação oral e falará pela requerente Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, o advogado Dr. Aldi da Costa Santos Júnior, de forma presencial. Por isso, eu passo agora a palavra a Vossa Excelência apenas para o relatório. Senhora Presidente, ministra Rosa Weber... O ministro Luiz Fux senta-se à esquerda na bancada em formato da letra U invertida. Ele tem pele clara, cabelos grisalhos, lisos, volumosos. Usa a toga preta por cima do terno preto, camisa branca, gravata azul marinho. Da República, senhoras advogadas, senhores advogados, senhores estudantes aqui presentes. Senhora Presidente, essa é uma matéria que gravita em torno do direito social ao transporte. E faço um relatório mais minudente em homenagem à presença do ilustre advogado, Dr. Aldi, que fará a sustentação oral. Trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar ajuizada pela Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, ABRAT, tendo por objeto o artigo 32 da Lei Federal 12.852, de 2013, que tem o seguinte teor. Artigo 32. No sistema de transporte coletivo interestadual, observar-se-á, nos termos da legislação específica, 1. A reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para jovens de baixa renda. Em pauta, a ADI 5657, STF julgação que questiona a gratuidade no transporte coletivo interestadual para jovens de baixa renda. No valor das passagens para os jovens de baixa renda a serem utilizadas após esgotadas as vagas previstas no inciso 1º, vai dizer aquelas vagas gratuitas, 2 por veículo para jovens de baixa renda. Então, esgotar aquelas vagas, então, haveria essas outras 2 vagas com desconto de 50%. Como parâmetro de controle, foram indicados artigos 5º, inciso 22, que trata do direito da propriedade, o artigo 37, inciso 21, que trata dos contratos e da equação econômico-financeira, e o artigo 70 da Constituição Federal, que trata da ordem econômico-social e da intervenção do Estado no domínio econômico. Em sede preliminar, a requerente afirmou ser entidade de classe de âmbito nacional representativa das empresas de transporte terrestre coletivo de passageiros. No mérito, em síntese, sustentou a invalidade da instituição de gratuidade no serviço de transporte público sem a correspondente previsão de fonte de ressarcimento do prestador privado. Nesse contexto, pleiteou a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto do dispositivo legal
impugnado, reconhecendo-se a invalidade da aplicação dos benefícios de gratuidade e de descontos na passagem de transporte coletivo interestadual, desacompanhado de correspondente sistema de financiamento direto pela União. Considerando o objeto da presente ação direta e a relevância da matéria versada, eu determinei que fosse aplicado o rito do artigo 12 da lei que versa sobre o controle de constitucionalidade das leis. O presidente da República e o Congresso Nacional defenderam a constitucionalidade da norma impugnada, aduzindo que a legislação de regência prevê mecanismos de reequilíbrio econômico e financeiro dos contratos, documentos 15 e 17. A Advocacia Geral da União, ela exarou parecer, em primeiro lugar, pelo não conhecimento da ação e, sucessivamente, pela improcedência do pedido de mérito, nos termos da seguinte ementa in verbis. Administrativo, artigo 32 da Lei 12.852, Estatuto da Juventude, preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, atuação desse Supremo Tribunal Federal como legislador positivo, ofensa ao princípio da separação de poderes precedente. Mérito, ausência de violação aos artigos 5º, inciso 22, 6º, caput do artigo 37 e inciso 21º e 170 da Constituição Federal. O regramento alusivo à gratuidade de serviços de transporte coletivo para jovens de baixa renda assegura o equilíbrio econômico e financeiro dos respectivos contratos administrativos, desde necessidade de interpretação conforme a Constituição para atribuir diretamente à União os custos decorrentes da implementação do benefício. Manifestação pelo não conhecimento da presente ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido formulado pela requerente. Por seu turno, o Ministério Público, por meio da Procuradoria-Geral da República, também se manifestou no sentido da improcedência do pedido de mérito, em parecer assim ementado. Concessão de benefício de gratuidade e desconto em 2 vagas em transporte coletivo interestadual de passageiros para jovens de baixa renda não viola a Constituição da República. Existência de mecanismos legais de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro em contratos administrativos. Afastamento da alegação de afronta aos artigos 5º, 22º, 6º, 37, 21º e 170 da Constituição da República. Ouvida também os outros órgãos necessários. Em pauta, DI 5657. Requerente Abrate, STF julgação que questiona a gratuidade no transporte coletivo interestadual para jovens de baixa renda. Quem fala é o ministro relator Luiz Fux. Seja possível ao eminente doutor Aldi promover a sua sustentação oral. É o relatório. Excelente. Agradeço ao ministro Fux e concedo a palavra ao doutor Aldi da Costa Santos Júnior, que falará pela requerente Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, pelo prazo regimental de até 15 minutos, doutor. Está com a palavra. Excelentíssima senhora presidente, ministra Rosa Weber, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia. O advogado está em pé à tribuna, de frente para os ministros. Tem pele clara, cabelos grisalhos, usa óculos de armação metálica quadrada, veste a toga preta por cima do terno preto, camisa branca, gravata vermelha. O artigo 32 da Lei 12.852 de 2013, o denominado Estatuto da Juventude, objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, instituiu um relevante benefício social, o acesso gratuito e o desconto tarifário para os jovens de baixa renda no transporte coletivo interestadual, um serviço público por definição constitucional. Esta ação direta não se volta contra esse benefício. Uma ação de política pública estabelecida em harmonia com os objetivos
presentes no artigo 3º da Constituição da República e que procurou prestigiar a inserção do direito social ao transporte no rol de direitos fundamentais. A questão que esta ação direta submete ao Supremo Tribunal Federal consiste em saber se é conforme a Constituição a interpretação que afirma a oponibilidade desse benefício a toda a sociedade sem o correspondente financiamento estatal. A resposta que a autora compreende como correta para essa questão é a de que se revela inconstitucional a exigência do benefício tarifário sem o indispensável e correspondente financiamento público, porque isso significa impor a todos os demais usuários do transporte coletivo público interestadual, em sua grande maioria, sua imensa maioria, sustentação oral feita pelo advogado Aldi da Costa. STF julgação que questiona a gratuidade no transporte coletivo interestadual para jovens de baixa renda. Imperceptível violação do direito social fundamental ao transporte por parte de uma população igualmente carente. Antes de apontar os fundamentos dessa compreensão, o farei com objetividade que demanda a presença nessa tribuna, eu peço licença, eminente presidente, para destacar a importância e relevância da decisão que o Supremo Tribunal Federal tomará nessa questão. Essas consequências da decisão repercutirão não somente sobre aquela população contemplada com o benefício, repercutirá também não somente sobre as empresas prestadoras do serviço público, repercutirá não somente sobre a agência de fiscalização, a agência reguladora, que tem a obrigação de fiscalizar, mas a repercussão se dará, sobretudo, na vida de todas as outras pessoas que se utilizam desse meio de transporte público, do serviço interestadual de transporte coletivo, que ainda hoje é responsável pelo deslocamento interestadual de 80% da população brasileira. Para a exata ideia da repercussão da decisão do Supremo Tribunal Federal, uma repercussão que será possivelmente intergeracional, eu destaco o contingente absolutamente expressivo contemplado com esse benefício. A partir do censo de 2010, e tomando por base aquele censo do ano de 2010 do IBGE, esse contingente, ao tempo da propositura da ação direta, correspondia a mais de 51 milhões de pessoas, quase 30% da população nacional, o triplo da população maior de 65 anos de idade. E hoje, no ano de 2022, estima-se que essa projeção corresponda a 25% da população nacional. Não é difícil perceber que a concessão do benefício a esse imenso contingente de pessoas, sem o indispensável financiamento público, impõe uma revisão tarifária que frustra o acesso ao transporte coletivo, especialmente dos mais carentes, contrariando a própria finalidade da inserção do direito social ao transporte no rol de direitos fundamentais. E para essa constatação, basta-se observar que a previsão contida no inciso 2º do artigo 32, que consagra o direito ao desconto de 50% em 2 assentos por veículo, acaba esvaziada quando a tarifa ordinária, para fazer face àquela gratuidade prevista no inciso 1º, alcança um patamar que, na prática, suprime o efeito do desconto. A emenda constitucional número 90 do ano de 2015 inseriu o transporte no rol dos direitos sociais fundamentais em decorrência de intensas manifestações populares iniciadas, sobretudo, no ano de 2013, em protesto contra o alto custo dos serviços públicos de transporte. Representou essa emenda constitucional mais do que o simples reconhecimento do dever do Estado de prever um serviço público acessível a toda a sociedade.
essa emenda constitucional representou o reconhecimento pelo Constituinte derivado do dever de prestação positiva do Estado, de forma a ampliar as condições de acesso ao serviço público, notadamente das pessoas de menor poder aquisitivo. Na escolha dos meios necessários à efetivação desse direito social fundamental, é inconstitucional a definição de caminhos que reduzem o nível de acesso ao transporte público, e esse é o efeito da imposição de gratuidades no serviço de transporte coletivo sem a correspondente fonte de financiamento. Permitam-me, senhores ministros, caminhando já para o final, abordar dois temas. O primeiro é de que, ao contrário do alegado pela douta Advocacia Geral da União, aqui não se pretende a atuação do Supremo Tribunal como um legislador positivo de forma a modificar a Lei 12.852, de 1931. O que se pretende aqui é que, diante das possibilidades hermenêuticas da norma, se exclua uma determinada hipótese por inconstitucional, exatamente aquela que impõe a obrigatoriedade do benefício das gratuidades sem a correspondente fonte de financiamento. Aliás, essa orientação, essa ação se tem por base uma orientação prestigiada por esse Supremo Tribunal Federal quando, diante de questões sensíveis, em que constatada a insuficiência da atuação do legislador infraconstitucional na tutela de direitos fundamentais. E eu permito lembrar aqui as palavras do eminente ministro Gilmar Mendes, lançadas no julgamento da ação direta 875 do Distrito Federal, em que a Corte, em um dos primeiros e mais relevantes casos de declaração de inconstitucionalidade sem redução do texto, julgou procedente a ação direta. Na verdade, eram várias ações diretas que foram julgadas conjuntamente procedentes, com a declaração de inconstitucionalidade sem redução do texto, assegurando-se a vigência da norma por um determinado tempo, apelando-se ao legislador para que, naquele período de tempo, superasse o estado de inconstitucionalidade reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Afirmou Sua Excelência o ministro Gilmar Mendes naquela oportunidade. O atendimento insatisfatório ou incompleto da exigência constitucional de legislar configura, sem dúvida, afronta à Constituição. A afirmação de que o legislador não cumpriu integralmente o dever constitucional de legislar contém implícita uma censura da própria normação positiva. Senhora Presidente, senhora Ministra, senhores ministros, essa ação direta segue essa diretriz do Supremo Tribunal Federal. Uma última e final e importante observação. Por que a solução dessa questão deve ser diversa da seguida por essa Corte no julgamento da ação direta 3768, que versava sobre a ausência de fonte de custeio para a gratuidade prevista no Estatuto do Idoso para os maiores de 65 anos. A primeira razão é que aquela gratuidade constitui uma imposição da Constituição, no seu artigo 230, parágrafo 2º, ao passo que o benefício em questão é uma ação do legislador infraconstitucional que, como visto, não pode atuar de modo insatisfatório, contrariando a finalidade histórica e social do reconhecimento do acesso ao transporte como um direito fundamental. E a segunda razão reside justamente na emenda constitucional número 90 do ano 2015. Superveniente àquele julgamento, é essa emenda constitucional um instrumento de positivação na Constituição Federal que permite ao Supremo Tribunal Federal lançar um olhar diferente para essa questão, um olhar atento às consequências reais da imposição desses benefícios, seguindo sempre aquela advertência feita pelo ministro Dias Toffoli no julgamento da ação direta 3937, de que a jurisdição constitucional e o uso da técnica do apelo ao legislador deve se pautar sempre por prudência e sensibilidade, foram essas expressões utilizadas por Sua Excelência, mas sempre sem se perder a eficácia da decisão do Supremo Tribunal Federal, sem se comprometer a eficácia do próprio preceito constitucional tutelado.
Senhora ministra, senhores ministros, pede-se, à luz do que aqui foi exposto do memorial encaminhado a vossas excelências, que seja julgada procedente essa ação, com a declaração de inconstitucionalidade sem redução do texto, sem prejuízo de se assegurar a aplicação da norma durante um período indicado pela Corte, afinal, nós estamos diante de um relevantíssimo benefício social, né, em convocação aos poderes legislativo e executivo para que, nesse espaço de tempo indicado pela Corte, atuem de forma a concretizar de forma eficaz e efetiva o direito social e o direito fundamental ao transporte. Muito obrigado, senhor ministro. Senhora Presidente, Vossa Excelência e o eminente relator permitiriam, gostaria de dirigir uma questão ao ilustre advogado que se encontra na tribuna? Sem dúvida, ministro Fachin, Vossa Excelência está com a palavra. Muito obrigado, senhora Presidente. Cumprimento Vossa Excelência, eminente ministro relator, eminente ministra Carmen Lúcia, o senhor Procurador-Geral da República e, de modo especial, o doutor Aldo, que mais uma vez comparece à tribuna deste Supremo Tribunal Federal e, como soe acontecer, traduz na sua sustentação oral o exercício escorreito da advocacia, portanto, merecedor nossos cumprimentos. A questão que gostaria de elucidar, aproveitando o ensejo da faculdade que permite o regimento interno desse tribunal, que é, mesmo não tendo a condição de relator, poder suscitar esclarecimentos às sustentações orais, sejam da advocacia... STF julgação que questiona a gratuidade no transporte coletivo interestadual para jovens de baixa renda. Vossa Excelência, Vossa Senhoria, doutor, trouxe à colação a ação direta de constitucionalidade 3768. E, portanto, aqui é a elucidação que gostaria de Vossa Senhoria pudesse fazer, porque nesse debate há um plano normativo e há um plano econômico-financeiro. Vossa Senhoria mencionou que o distingue do que vamos apreciar agora, que Sua Excelência o relator trará o voto e o exame, difere desta ação 3768 pelo plano normativo, por uma ausência de previsão expressa na Constituição. Mas toda a argumentação de Vossa Senhoria antecedente à citação desse precedente estava no plano econômico-financeiro da distribuição de custos. Portanto, a indagação que faço a Vossa Senhoria é se a tese que Vossa Senhoria sustenta é do plano normativo ou de um plano econômico-financeiro que põe em debate a equação econômico-financeira dos contratos de transporte que estão na base da relação entre delegante e delegatário nesse tipo de concessão. Era o que eu tinha a suscitar, senhora Presidente, agradecendo a deferência de Vossa Excelência e ao eminente ministro relator, conhecido Sua Excelência pela análise que certamente fará desse ponto, e eu apenas fiquei com essa dúvida à luz da sustentação oral. Vossa Excelência me permite o esclarecimento? Pois não, vamos ouvi-lo. Eminente ministro Edson Fachin, Vossa Excelência me honra e eu procurei... Quem fala é o advogado Aldo da Costa. Primeiramente, eu gostaria de destacar que hoje, no regime interestadual de transporte, não mais vige o regime de concessão contratual. Hoje nós estamos no regime de autorização. Então, o que se afirma aqui é, sobretudo, no plano normativo jurídico. E as razões pelas quais a autora aqui, que represento, suscita o distinguish, são de duas ordens. A primeira, pelo fato de essa gratuidade ter sido estabelecida pelo legislador e não pela Constituição Federal, como no caso apreciado na DIN 3768, e, ao nosso ver, de forma insuficiente para a tutela fundamental do direito de transporte, e também por outra razão de ordem normativa, é que, nesse período de tempo, sobreveio a emenda constitucional número 90, que deu um novo status ao direito ao acesso ao transporte no país. Nós entendemos que essa emenda constitucional é que permite ao Supremo Tribunal Federal, a partir dessa positivação, uma solução diferente para este caso. Eu não sei se consegui atender, mas fiz o melhor possível, Excelência. Eu agradeço, Vossa Senhoria. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Aldi e devolvo a palavra ao eminente relator para que profira seu voto. Senhora Presidente, egrégia Corte, no curso do voto, eu vou... Ministro Luiz Fux, relator. Na verdade, eu vou responder, efetivamente, essas indagações que aqui foram suscitadas e também a exposição
pelo eminente representante e advogado da parte requerente. Eu só queria também, como houve essa pergunta agora do ministro Fachin, esclarecer que realmente, antes da propositura da ação, não havia ainda a emenda constitucional 90 que acrescentou o direito social ao transporte, de sorte que esse fundamento constitucional faz com que escape, digamos assim, uma solução de análise de questão infraconstitucional. E aí, portanto, a jurisdição constitucional tem plenitude de cognição sobre o tema. Por outro lado, só para também mencionar que vou enfrentar essa questão, além do texto constitucional, nós temos, posteriormente à própria lei, outros normativos, hoje fala-se em juridicidade, não mais em legalidade estrita, temos um conjunto de atos normativos da agência reguladora e de leis posteriores que vieram exatamente a tratar desse tema de como superar essa eventual quebra de equilíbrio econômico financeiro do contrato. E uma última observação do doutor Aldi, com muita lealdade, ele destacou, é que agora o regime é de autorização. Então, o que vigora é a lei da oferta e da procura, quer dizer, é a competição da tarifa que cada um vai oferecer e as condições que cada um vai oferecer. Mas vou julgar como tema de repercussão geral, porque isso, evidentemente, abrange todo o território nacional, na medida em que a lei é nacional e a regulação também é nacional. Então, pedindo, licença a Vossas Excelências, ao Procurador-Geral da República, ao eminente advogado, eu destaco o meu voto, que nós estamos aqui, a questão posta é a constitucionalidade desse artigo 32 da Lei Federal 12.852, de 2013. Eu vou apenas repetir a lei para ficar bem gravado qual é o escopo da norma. Artigo 32 do Sistema de Transporte Coletivo Interestadual, observar-se-á, nos termos da legislação específica, 1. A reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para jovens de baixa renda. 2. A reserva de 2 vagas por veículo com desconto de 50%, no mínimo, no valor das passagens, para os jovens de baixa renda a serem utilizados após esgotadas as vagas do inciso 1º. Os procedimentos, os critérios para o exercício dos direitos previstos nesses incisos serão definidos em regulamento. Como parâmetro de controle, eu já mencionei aqui, foram incluídos a garantia do equilíbrio econômico-financeiro, o direito de propriedade e o direito de transporte. Consoante apontado inicial, o pedido principal consiste nessa declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, a fim de afastar eventual interpretação que atribua aos prestadores de serviço de transporte interestadual o custo decorrente da implementação desses benefícios, sem o correlato sistema de ressarcimento pela União. Então, o cerne da demanda, ele cinge-se, portanto, a saber se o dispositivo de lei poderia instituir hipótese de gratuidade... Em pauta, a DI 5657 requerente Abrate, STF, julgação que questiona a gratuidade no transporte coletivo interestadual para jovens de baixa renda. Eu adianto que, consideradas as especificidades do setor em questão, eu concluo já ao final pela improcedência da presente ação direta. Como se observará, a constitucionalidade das alterações promovidas no artigo 32 da Lei Federal número 12.852 de 2013, cuja medida cautelar não foi deferida e foi adotado o rito 12 do artigo 12, fundamenta-se nos seguintes elementos: constitucionalidade de restrição de liberdades econômicas, que promova a tutela constitucionalmente estabelecida a especial grupo vulnerável. 2. A existência de arcabouço normativo infraconstitucional que distribui os custos da gratuidade e demais benefícios nos contratos de permissão. E 3. A liberdade tarifária, que caracteriza a autorização do serviço público e assegura a distribuição dos custos no setor a partir da abertura do mercado. Então, essas são as premissas que eu vou adotar
para julgar improcedente essa ação direta. Senhora presidente, eu inicio pela legitimidade ativa de causa da ABRAT, porque houve uma incisiva impugnação da União. E eu, nessa passagem sobre a preliminar, que entendo importante, até porque futuramente outras ações podem ser veiculadas pela ABRAT, a Constituição de 1988 ampliou consideravelmente a legitimidade ativa para provocar o controle normativo abstrato, antes restrito ao Procurador-Geral da República, pretendendo, assim, reforçar a jurisdição constitucional através da democratização das suas vias de acesso. A requerente alega ser a entidade de âmbito nacional, hipótese de habilitação que apresenta previsão na parte final do artigo 103, inciso 9 da Constituição Federal, que é o dispositivo que estabelece o rol taxativo dos legitimados à propositura das ações de controle concentrado de constitucionalidade. Ante a ausência de disciplina constitucional, coube à Suprema Corte, por meio de Constituição jurisprudencial, estabelecer algumas balizas interpretativas a respeito da atuação das entidades de classe no processo objetivo de controle de constitucionalidade. Assim, a Corte construiu os seguintes condicionamentos procedimentais. Primeiro, a homogeneidade, dimensão positiva, ou, ao revés, a ausência de hibridismo, dimensão negativa, entre os membros e integrantes da entidade, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. Esse é o primeiro critério que eu extraí da DI 108, na questão de ordem relatada pelo ministro Celso de Mello, plenário de 5 de junho de 92, e também, mais adiante, a DI 146, da relatoria do ministro Maurício Correia, plenário de 2002. B, segunda condicionante, o atendimento ao requisito subjetivo de legitimação em sede de tutela coletiva, vale dizer, representatividade da categoria em sua totalidade. E ao requisito objetivo de legitimação nacional, comprovação de caráter nacional pela presença efetiva de associados, pessoas físicas ou jurídicas, em pelo menos 9 estados da Federação, em aplicação analógica do artigo 7º, parágrafo 1º da Lei 9.096 de 95. E aqui eu cito a DI 386, também do plenário, essa bem uma ADI antiga, mas muito bem robusta, na fundamentação dessa preliminar, da relatoria do ministro Sidney Sanches, e a DI 1486, da relatoria do ministro Moreira Alves, também do plenário. E C, outra condicionante, que foi criada também pela jurisprudência do Supremo para conferir legitimidade à pertinência temática entre os objetivos institucionais e estatutários da entidade postulante e a norma objeto da impugnação, a DI 1873, da relatoria do ministro Marco Aurélio, também em plenário, já agora em 2003. Em conjunto, os requisitos supramencionados permitem a avaliação, caso a caso, da legitimidade ativa para a propositura das ações de controle concentrado. É dizer, na hipótese do inciso 9º do artigo 103 da Constituição Federal, a apreciação da legitimação ativa não se verifica de maneira a priorística. No caso específico, a Associação Brasileira de Empresas de Transporte Aéreo de Passageiros, ABRAT, satisfaz todos os requisitos para ser qualificada como entidade de classe de âmbito nacional, de forma a possuir legitimidade para provocar o controle abstrato de constitucionalidade perante esta Corte. Cito aqui a DPF 81, relator ministro Celso de Mello, julgado em 2015, e a DI 2649, da ministra Carmen Lúcia, julgada aqui no Tribunal Pleno em 17 de 10 de 2008. Ademais, o conteúdo da norma impugnada, hipótese de gratuidade e de redução de tarifa no transporte coletivo interestadual de passageiros, possui
notória pertinência temática com a finalidade institucional da ABRAT, qual seja a defesa dos interesses das empresas de transporte terrestre coletivo de passageiros. Então, entendo que impõe-se o conhecimento da presente ação direta de inconstitucionalidade. Passo agora ao mérito, Excelência. E o primeiro item, eu destaco o direito ao transporte como direito social fundamental. Primeiramente, é imperioso destacar como fundamento constitucional primário que o direito ao transporte é direito social fundamental, expressamente reconhecido pela ordem constitucional, como aqui destacou o eminente advogado. Sua inclusão no rol do artigo 6º da Constituição Federal, de 1988, foi obra da Emenda Constitucional 90, de 2015, que lhe conferiu a seguinte redação. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Ainda que se trate de norma constitucional posterior à lei ora impugnada, trata-se de significativa sinalização do poder constituinte derivado, que exteriorizou de forma expressa no texto constitucional o acolhimento do direito ao transporte como direito fundamental, antes implicitamente reconhecido. Consoante a doutrina especializada no tema, em se tratando de dimensão do mínimo essencial, a própria positivação textual poderia ser até mesmo dispensada, justificando o reconhecimento do direito ao transporte na condição de direito fundamental implícito. E aqui eu cito a obra, digamos assim, referência nesse tema, do professor Ingo Wolfgang Sarlet, nos comentários da Constituição, juntamente com o professor Gomes Canutilho, segunda edição, São Paulo, Saraiva, 2018, página 1062. Nesse sentido, a mencionada emenda constitucional derivou de aprovação da proposta da emenda à Constituição apresentada pela deputada Luísa Erundina, que, na sua justificação de sua proposição, afirmara essas premissas. Vede-se, o artigo 6º da Constituição Federal enumera aspectos relevantes da vida em sociedade, educação, saúde, trabalho, dentre outros. São elementos centrais de políticas públicas necessárias ao alcance de uma coletividade que prima pela justa garantia do desenvolvimento, a erradicação da pobreza e a promoção do bem. Você não tem essa parte? Você não tem essa parte. Em pauta, a DI 5657, requerente ABRAT. STF, julgação que questiona gratuidade no transporte coletivo interestadual para jovens de baixa renda. Quem fala é o ministro relator, Luiz Fux. Em relação com a mobilidade das pessoas e também com a oferta e o acesso aos bens e serviços. Como é de sabença, a economia de qualquer país fundamenta-se na produção e no consumo de bens e serviços, como também no deslocamento das pessoas, que são ações que são mediadas, evidentemente, pelo transporte. Como é que você vai ao médico? Como é que você vai adquirir alimentos? Por isso é considerado, inclusive, um componente do mínimo existencial. Desse modo, o transporte, notadamente o público, cumpre função social vital, uma vez que o maior ou menor acesso aos meios de transporte pode tornar-se determinante à própria emancipação social e o bem-estar daqueles segmentos que não possuem meios próprios de locomoção. Portanto, a evidente importância do transporte para o dinamismo da sociedade qualifica sua aposição na relação dos direitos sociais expressos no artigo 6º da Constituição Federal. Com efeito, tem-se notado ao longo do tempo
alterações na redação do artigo 6º, a fim de atualizar o seu conteúdo normativo e adequá-lo às demandas sociais consideradas relevantes para o legislador derivado. Não apenas para lhe atribuir expressa força normativa, mas também revigorando sua força simbólica pelo tratamento explícito do texto constitucional em um condicionamento recíproco existente entre a Constituição jurídica e a realidade político-social, que, na verdade, atualiza a sua força normativa. Isso é uma realidade, né? Quanto mais a letra da Constituição se adequa à realidade social, ela adquire mais força normativa. Isso é uma lição antiga do professor Conrad Hess, que eu cito aqui abaixo. Deveras, a Constituição, ela procura imprimir ordem e conformação à realidade político-social, determinada pela realidade social e, ao mesmo tempo, determinante em relação a ela, não se pode definir como fundamental nem a pura normatividade e nem a simples eficácia das condições sociopolíticas e econômicas, que foi exatamente uma indagação muito bem colocada pelo ministro Edson Fachin. A força condicionante da realidade e a normatividade da Constituição, elas até podem ser diferenciadas, mas não podem, todavia, ser definitivamente separadas ou confundidas. Aqui, além da obra de Conrad Hess, na força normativa da Constituição, eu também invoco a obra do professor e nosso colega Gilmar Ferreira Mendes. E digo, é exatamente o que ocorreu com a emenda 26 de 2000, que acrescentou o direito à moradia ao rol dos direitos sociais, assim como a emenda 64 de 2010, que introduziu o direito à alimentação na redação do artigo 6º. Trata-se, assim, da explicitação de direitos sociais que antes já se tinham como implicitamente existentes e fundamentais. Isso porque os direitos sociais foram acolhidos pela Constituição Federal de 1988 como autênticos direitos fundamentais e, portanto, assumem uma intrínseca relação com o Estado social e democrático de direito. Assim, na linha do que assevera a doutrina constitucional, os direitos sociais, como dimensão dos direitos fundamentais do homem, são prestações positivas, proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, enunciadas em normas constitucionais que possibilitam melhores condições de vida aos hipossuficientes. Esses direitos tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais. São, portanto, direitos que se ligam ao próprio direito da igualdade. Eles valem como pressupostos do gozo dos direitos individuais, na medida em que criam condições materiais mais propícias ao oferimento da igualdade real, o que, por sua vez, proporciona condição mais compatível com o exercício da própria liberdade. Essa é a ótica, por exemplo, que enxerga esse direito social o professor José Afonso da Silva no seu curso de Direito Constitucional Positivo, da editora Malheiros, páginas 288 e 289. Essa compreensão ela é reafirmada pela doutrina especializada que relaciona a aplicabilidade concreta dos direitos sociais como forma intrínseca de maximização da própria dignidade da pessoa humana. Por isso que também os assim denominados direitos fundamentais sociais, econômicos, culturais e ambientais, seja na condição de direitos de defesa negativos, seja na sua dimensão prestacional, atuando como direitos positivos, constituem em sua parte e, em certa medida, exigências também da concretização da dignidade da pessoa humana. Os direitos sociais de cunho prestacional,
especialmente compreendidos como direitos às prestações fáticas, encontram-se, por sua vez, a serviço da igualdade e da própria liberdade material, objetivando, em última análise, a proteção da pessoa contra as necessidades de ordem material, mas especialmente, além disso, visando assegurar uma existência com dignidade. E aí é quase que lógico, né, que uma pessoa, a dignidade na visão kantiana é autodeterminação. Como que uma pessoa que não tem direito ao transporte pode ter autodeterminação se ela não pode se transportar para adquirir alimentos, se ela não pode se transportar para adquirir cultura, se ela não pode se transportar até mesmo para cuidar da sua própria saúde? Então, esse enfoque da dignidade humana e os direitos fundamentais na Constituição Federal de 88 são destacados pelo professor, mais uma vez, Ingo Salat, na sua obra sobre direitos fundamentais e dignidade humana, na 10ª edição, já, Livraria do Advogado, 2015, páginas 185, 137. Aliás, essas premissas, elas já foram adotadas por esta Corte em outros casos recentes, nos quais se deparava com temáticas próprias. É o caso Verba e Grácia, da ADI 2477, da relatoria de Sua Excelência, o ministro Luiz Roberto Barroso, julgado em 21 de 10 de 2022, em que se afirmou a constitucionalidade formal e material da lei estadual que estabelecia a reserva de lugares para pessoas obesas em salas de projeções, teatros, espaços culturais e transporte coletivo, conforme o acórdão acimentado. Aí eu trago o acórdão do ministro Luiz Roberto Barroso e cito, eu não vou ler o acórdão todo, mas cito apenas o item 3 da ementa. Não há inconstitucionalidade material, tendo em vista que, a reserva de lugares foi estabelecida em percentual razoável. 2, se trata de política inclusiva, que não afronta a liberdade de iniciativa, principalmente se considerada a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Esse foi o acórdão acompanhado pelo plenário do ministro Luiz Roberto Barroso. Sobre o outro viés, a Suprema Corte também já assentou a constitucionalidade de leis estaduais que asseguram o transporte gratuito intermunicipal a militares estaduais, sem que se identificasse indevida interferência no contrato de concessão firmado com a concessionária de serviço público, uma vez que não haveria alteração no equilíbrio econômico financeiro do contrato. A ADI 1052, de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, julgado em 24 de 8 de 2020, e a ADI 6474, de Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 3 de 11 de 2022. Desse último aresta, eu destaco também o item 3, a Lei 9823, de 93, Em pauta, a ADI 5657, requerente Abrate, STF julgação que questiona a gratuidade no transporte coletivo interestadual para jovens de baixa renda. Quem fala é o ministro relator Luiz Fux. Financeiro e econômico do contrato administrativo, ação direta julgada improcedente. Trago ainda mais um aresto da Lei 13.729 do Estado do Ceará. Nessa ação direta, o plenário chancelou: é constitucional a disponibilização de, no máximo, 2 passagens por coletivo a militares da ativa, desde que devidamente fardados e identificados por parte das empresas permissionárias de linhas intermunicipais. A doutrina consequencialista, ela, à luz desse direito social, ela entende que a norma constitucional que garante o direito ao transporte demanda também atos legislativos infraconstitucionais, que lhe atribuam densidade normativa, a fim de que sejam efetivamente observados e concretizados, como assevera José Afonso da Silva, em Estudo Clássico,
sobre a efetividade e aplicabilidade das normas constitucionais à natureza de direitos fundamentais ao lado dos direitos individuais. A Constituição seguiu essa doutrina, incluindo esses direitos no seu título terceiro, o que não retira a natureza de sua realização pelo poder depender de providências positivas do poder público. Ou seja, a consagração de um direito social ao transporte não pode ser uma mera divagação acadêmica. Ela precisa ser especificada através de leis e atos normativos secundários que caracterizam essa prestação positiva. Deveras, os direitos sociais apelam para uma democracia econômica e social num sentido dúplice. Em primeiro lugar, são direitos de todos. Em segundo lugar, pressupõe um tratamento preferencial para as pessoas que, em virtude das condições econômicas, físicas ou sociais, não podem desfrutar desses direitos. Um terceiro sentido se poderá ainda apontar a dimensão da democracia econômica e social no campo dos direitos sociais, a tendencial igualdade dos cidadãos no que respeita às prestações sociais. E aqui eu cito o professor Gomes Calotilho, no seu Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7ª edição, Coimbra, Almedina, página 345. É nesse segundo sentido que parece se colocar a norma impugnada, ao concretizar, mediante interposícios legislatórios, a efetivação de um direito social para um setor vulnerável da sociedade, em proteção às dificuldades que este pode ter no usufruto dos seus direitos fundamentais. E eu relembro que agora, proximamente das eleições, o Supremo Tribunal Federal entendeu o transporte como direito fundamental para o exercício do direito político de votar. E nós, então, chancelamos uma liminar, digamos assim, dando alforria para que as empresas pudessem franquear esse transporte. Então, é nesse sentido que a inserção do direito ao transporte guarda, no meu modo de ver, uma sintonia com o objetivo de assegurar a todos uma efetiva fruição de direitos fundamentais mediante a garantia de acesso ao local de trabalho, ao estabelecimento de ensino, ainda mais de jovens de baixa renda, com a proteção da criança e dos adolescentes e a formação desses jovens, sem prejuízo de viabilizar serviços de saúde e outros serviços essenciais, assim como lazer e mesmo exercer direitos políticos. Esse é que eu mencionei agora, que ocorreu nas eleições. Tudo isso sem prejuízo de se falar na especial consideração das pessoas com deficiência, o que veio consagrado no artigo 227, parágrafo 2º da Constituição Federal, e também dos idosos, o que resulta relevante o transporte no rol dos direitos e deveres sociais associados. Então, à luz dessas premissas, senhora presidente, é que eu vou analisar a constitucionalidade da lei impugnada. Então, passo a esse item, que é a constitucionalidade da intervenção do Estado na ordem econômica para assegurar especial proteção de direitos fundamentais. A Constituição Federal, e aqui, senhora presidente, chama a atenção, porque primeiro foi a análise do direito ao transporte como um direito fundamental. Agora, é esse confronto que se vai fazer sobre a intervenção estatal no domínio econômico, com a ponderação da livre iniciativa e o direito social ao transporte. A Constituição Federal fixar as balizas da ordem econômica e social preceitua que a livre iniciativa e a propriedade privada devem ser compatibilizadas com o objetivo de redução das desigualdades regionais e sociais, de forma a assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. Trata-se de uma proposta ambiciosa e progressista que concilia harmonicamente interesses aparentemente conflitantes. É aquela nossa tarefa. A jurisdição constitucional trabalha com duas técnicas, ou a concreção, que é a aplicação da regra aos fatos, ou a ponderação de valores, que é uma segunda técnica
que nós adotamos, principalmente depois dos estudos seminais do professor Roland Working sobre Freedom's Law, quer dizer, a valorização dos princípios que nós temos que conciliar, porque a Constituição não apresenta regras nem princípios antinômicos. Então, nesse contexto, é patente a possibilidade de o Estado intervir na ordem econômica para implementar políticas públicas que estabeleçam meios para a consecução da igualdade de oportunidades, da humanização das relações sociais, dando concretude aos valores da cidadania e da dignidade da pessoa humana, adotada pelo texto constitucional não apenas como fundamento da República, mas também como fim ao qual se deve voltar a ordem econômica. Como muito bem ressaltou o ministro Aros Grau, que era um estudioso da teoria econômica em sede doutrinária, na realização dessa política pública de promoção de uma vida digna, se encontram constitucionalmente empenhados, tanto o setor público quanto o setor privado. E aqui eu cito os comentários do artigo 170 do professor Eros Roberto Grau, na obra organizada pelos professores Canotilho, Gilmar Mendes, Ingo Sallet e Lênio Streck, comentários à Constituição do Brasil, que foi editada a Lures e também lançada aqui no Supremo Tribunal Federal pela editora Almedina, 2013. Deveras, a vasta doutrina a respeito dos limites a que se submete o Poder Judiciário na concretização dos direitos sociais e demais proteções constitucionais específicas. O professor Davi Landau doutrina que um dos princípios e principais problemas dos tribunais parece ser uma relutância em inovar com novos remédios e talvez alguma falta de capacidade de assumir a função de gerenciamento necessário com padrões complexos de aplicação. Ninguém está pedindo para o Supremo aqui ser legislador positivo, não. É gerenciar essa norma, esse princípio geral. O resultado é que os tribunais seguem o que costumam fazer, ouvir casos entre o indivíduo e o Estado ou algum provedor privado e derrubar as leis. E aqui eu cito a obra do professor David Landau, The Reality of Social Rights Enforcement, Harvard International Law Journal. Na hipótese dos autos, não se verifica a inércia de poderes eleitos, mas, ao contrário, avalia-se a constitucionalidade de uma lei que promove o direito ao transporte de um grupo vulnerável, econômica e constitucionalmente tutelado. Justamente por isso, o argumento de autocontenção judicial mostra-se ainda mais oportuno, se a despeito das restrições orçamentárias e de a tutela recair sobre grupos minoritários, o Congresso Nacional e a Presidência da República, com as suas comissões e grupos especializados, estabeleceu a respectiva política pública, bem como todo o arcabouço regulatório e normativo correlato. Quer dizer, não é só um dispositivo constitucional solto no ar. Nós temos aqui regulação e ordens normativas secundárias. O que não impõe ao Poder Judiciário uma interpretação conforme para promover rearranjos e distribuição de custos econômicos da política pública. Há norma jurídica secundária a respeito disso. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se manifestar em diversos precedentes, nos quais destacou a importância de se conciliar a proteção do interesse de grupos vulneráveis com os princípios liberais, a fim de promover a redução da desigualdade e outros valores positivados no texto constitucional. E aqui eu cito a ação direta de inconstitucionalidade, que também foi proposta pela ABRAT, e que se tratava, na época, da constitucionalidade da Lei 8899, de 29 de junho de 94, que concedia passe livre às pessoas portadoras de deficiência. Esse arresto de autoria da ministra Carmen Lúcia
e em sua homenagem aqui presente vou ler, destacava o seguinte: a autora associação de classe tem legitimidade. Então, isso já está superado. 2, pertinência temática também já mencionei. 3, em 30 de 3 de 2007, o Brasil assinou na sede das Organizações das Nações Unidas a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como seu protocolo facultativo, comprometendo-se simplesmente a implementar medidas para dar efetividade ao que foi ajustado. A Lei 8899/94 é parte das políticas públicas para inserir os portadores de necessidades especiais na sociedade e objetiva a igualdade de oportunidades e a humanização das relações sociais, em cumprimento aos fundamentos da República de cidadania e dignidade da pessoa humana. Em pauta, STF julgação que questiona a gratuidade no transporte coletivo interestadual para jovens de baixa renda. Vota o ministro relator Luiz Fux. A Lei 2649, relatoria ministra Carmen Lúcia, plenário 17/10/2008. Ainda de Sua Excelência, a ADI 3768. Aqui, Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia, já estava analisando o Estatuto do Idoso, quando teve a oportunidade de destacar na ADI 3768 o artigo 39 da Lei 10.741, Estatuto do Idoso, apenas repete o que dispõe o parágrafo 2º do artigo 230 da Constituição Federal. A norma constitucional é de eficácia plena e de aplicação imediata. Então, vejam que aqui nem se exigiu interposições legislatórias, como em vários casos outros. Por exemplo, nepotismo, nós aplicamos direto à Constituição Federal. Não havia norma nenhuma fazendo essa interposição. E a ministra Carmen Lúcia, então, assenta a eficácia plena, aplicabilidade imediata, sem eiva de invalidade jurídica. A ação julgada é improcedente. Essa ADI 3768. Cito ainda essa ADI do ministro Eros Grau, meia entrada assegurada aos estudantes regularmente matriculados em estabelecimento de ensino, ingresso em casas de diversão, esporte, cultura, lazer, competência concorrente entre a União, Estados-membros e o Distrito Federal para legislar sobre direito econômico, constitucionalidade, livre iniciativa e ordem econômica, mercado e intervenção do Estado na economia. Aí diz ele, é certo que a ordem econômica na Constituição de 88, ela define opção por um sistema no qual joga um papel primordial a livre iniciativa. Essa circunstância não legitima, no entanto, a assertiva de que o Estado só intervirá na economia em situações excepcionais. 2. Mais do que simples instrumento de governo, a nossa Constituição enuncia diretrizes, programas e fins a serem realizados pelo Estado e pela sociedade. Postula um plano de ação global normativo para o Estado e para a coletividade, informado pelos preceitos veiculados pelos seus artigos 1º, 3º e 170. A livre iniciativa é a expressão de liberdade titulada não apenas pela empresa, mas também pelo trabalho. Por isso, a Constituição, ao contemplá-la, cogita também da iniciativa do Estado. Não a privilegia, portanto, como bem pertinente apenas às empresas, que é a nossa, digamos assim, o nosso fundamento constitucional da intervenção mínima do Estado no domínio econômico. Se de um lado, diz o professor Eros Grau, se de um lado a Constituição assegura a livre iniciativa, de outro ela determina ao Estado a adoção de todas as providências tendentes a garantir o efetivo exercício do direito à educação, à cultura, ao desporto. Diga-se que nessa oportunidade, 2006, ainda não havia a emenda 90, que é de 2015. Então, diz ele, se de um lado a Constituição assegura a livre iniciativa, de outro, determina o Estado a adoção de todas as providências para garantir o efetivo exercício do direito à educação, à cultura, ao desporto. E na composição entre esses princípios e regras, há de ser preservado o interesse da coletividade e o interesse público primário. O direito ao acesso à cultura, ao esporte e ao lazer, e diga-se hoje, consequentemente, ao transporte, à alimentação,
a educação, a moradia, são meios de complementar a formação dos estudantes. Ação direta de constitucionalidade, julgada improcedente, ADI 1950, publicado no Diário Oficial de 5 de junho de 2006. O tema, senhora presidente, é candente, por isso eu estou citando os trechos mais importantes que me parecem oportunos. Ainda no teor dessa decisão, em face da atual Constituição, para conciliar o fundamento da livre iniciativa e o princípio da livre concorrência com a defesa do consumidor e da redução das desigualdades sociais, com os ditames da Justiça Social, pode. E olha que o ministro Laros Grau era, e eu confesso também que sou, um adepto da análise econômica do direito, da livre iniciativa, da intervenção mínima do Estado, mas tudo isso tem que levar em consideração o meio ambiente, os direitos sociais, a dignidade da pessoa humana, e ele, então, assenta nesse voto que ficou para os anais do Supremo, que pode o Estado, por via legislativa, regular a política de preços de bens e serviços. Abusivo que é o poder econômico, que, por vezes, vira um aumento arbitrário de lucros. E aqui, o que mais interessava era exatamente essa locução. E, nesse particular, com esses mesmos fundamentos, noutra ação direta, na 319, os mesmos fundamentos foram adotados por Sua Excelência, o ministro Moreira Alves, na ADI 319, publicada no DJ de 30 de abril de 1993. Especificamente, no caso da ação direta de constitucionalidade 3768, postulava-se declaração de inconstitucionalidade do artigo 39 da Lei 10.741, de 2003, Estatuto do Idoso, o qual assegurava a gratuidade dos transportes públicos urbanos e semiurbanos aos maiores de 65 anos. À ocasião, esta Corte fixou que eventual impacto do benefício haveria de ser calculado e definido no âmbito da relação delegante-delegado, sem que se cogitasse da supressão do exercício de um direito constitucionalmente tutelado. Nós vamos ver que há norma que faz a ponderação desse equilíbrio econômico-financeiro do contrato, principalmente por força dos princípios que regem a nossa ordem econômica e social. Assim como especial a proteção do idoso, a Constituição assegura o direito aos jovens, ao atribuir no artigo 227 à sociedade, ao lado da família e do Estado, o dever de lhe assegurar com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura e à dignidade, bem como o respeito à liberdade e à convivência familiar comunitária, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Ora, como é que se vai assegurar direito à saúde, direito à alimentação, à educação, à profissionalização, sem o direito ao transporte, que é um instrumento através que se alcançam esses fins? A tutela especial ao jovem, ela foi introduzida pela Emenda Constitucional 65 de 2010, que atribui expressamente ao Estado o dever de instituir políticas específicas que promovam programas de assistência integral à saúde do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais. A Constituição passou a atribuir ao legislador a edição do Estatuto da Juventude, destinado a regular os direitos dos jovens, e o Plano Nacional de Juventude, visando a articulação de várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas. O Estatuto da Juventude, de que trata o artigo 227, parágrafo 8º, inciso 1º da Constituição Federal, foi instituído pela Lei 12.852, de 2013, ao dispor sobre os direitos dos jovens e os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude. Nesse sentido, a lei criou a política pública de benefícios para o jovem de baixa renda no sistema de transporte coletivo interestadual, objeto exatamente da presente ação.
Acerca desse direito à liberdade, ao respeito, à dignidade dos jovens, consecutariamente, a proteção normativa instituída pela Emenda Constitucional número 65 de 2010, eu trago a lição da professora Maria Celina Bodan de Moraes e a Ana Carolina Brochado Trecheira. E vou ler apenas um trecho, senhora presidente, que eu transcrevo no voto, distribuído aos eminentes pares. Com a emenda 65, o Estado passou a assegurar aos jovens os mesmos direitos fundamentais destinados aos menores. E, para garanti-los, determinou, no parágrafo 8º do artigo 226, a criação de políticas públicas específicas, bem como a criação do Estatuto da Juventude, que, como o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso, ambos os estatutos visaram assegurar de forma mais específica a tutela prioritária a essas camadas da população, bem como o Plano Nacional da Juventude. Aí esse estudo também está nessa obra coordenada pelo professor Canutilho, pelo professor Gilmar Mendes e Lênio Streck. Tendo em vista as dimensões continentais do Brasil, a gratuidade dos hipossuficientes do transporte interestadual de passageiros assegura-lhes a liberdade de locomoção, instrumental para o acesso a outros direitos básicos, além das externalidades positivas de âmbito social, como a maior integração nacional e desenvolvimento regional. A facilidade de deslocamento físico em transporte público, seja interestadual, seja internacional, assegura ao jovem de baixa renda acesso a outros direitos sociais a que seria privado por hipossuficiência econômica. A integração nacional, sob a perspectiva individual, estende a gama de alternativas de serviços públicos, como já mencionei, educação, saúde, lazer, trabalho, existência dignas. Há casos em que o próprio Constituinte... STF julgação que questiona a gratuidade no transporte coletivo interestadual para jovens de baixa renda. Vota o ministro relator Luiz Fux. Previsto no artigo 21, inciso 2º, a linha E do texto torna extremo de dúvidas a caracterização dessa atividade como serviço público, que também foi aqui destacado pelo eminente advogado doutor Aldi, que falou pela parte requerente. No mesmo sentido, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello designou como serviços públicos por determinação constitucional, em que a Carta do país já indica expressamente alguns serviços antecipadamente propostos como da alçada do poder público, como, por exemplo, o transporte rodoviário interestadual, que é o que nos interessa no caso. Celso Antônio Bandeira de Mello, curso de Direito Administrativo, página 607. Nos casos em que a Constituição estabeleceu natureza de serviço público, não cabe ao Estado, por meio de sua atuação legislativa ou regulatória, alterar esse enquadramento, submetendo a atividade inteiramente aos ditames de um regime jurídico privado, nem aos valores próprios da iniciativa privada. Entendimento diverso permitiria, por via oblíqua, hora que o Estado instituísse monopólios públicos ao arrepio da Constituição, hora que se alijasse da elaboração de políticas públicas. Tendo em vista que o transporte interestadual de passageiros, por definição constitucional, configura serviço público, sua natureza derroga a lógica do mercado, tanto quanto necessário para a proteção dos direitos fundamentais. E, nesse exato momento, o Estado, enquanto poder público, passou esses serviços para o regime da autorização, em que a concorrência é muito importante. Então, deixa aos players a fixação dos preços. E aí, se o player vai fixar o preço, ele já sabe que vai ter que dar 2 vagas para o jovem carente, 50% para outro, e ele vai saber se a tarifa vai gerar ou não a quebra do equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Não se pode reservar um espaço soberano para a livre iniciativa. Por se tratar de serviço público de regulação econômica, haverá invariavelmente uma perda de eficiência econômica na competitividade do setor, o que se justifica em larga medida pela equidade perseguida.
O título habilitante não configura propriamente a livre iniciativa, mas um instrumento de outorga do poder público. E, no caso do transporte interestadual de passageiros, a licença operacional se justifica pelo viés supra-individual dos serviços públicos, cujo regime jurídico é informado pela lógica da solidariedade social. Senhora presidente, eu só vou terminar esse item, porque o próximo item é exatamente o arcabouço regulatório e a revisão das tarifas. Então, faltam apenas 2 páginas. Peço licença a Vossa Excelência para prosseguir e depois... Prossiga, Vossa Excelência, ministro Fux. daria o intervalo. Obrigado, presidente. A lógica publicista considera o usuário como integrante de uma coletividade, destinatário difuso da prestação de serviços essenciais de titularidade estatal. O foco se desloca para a viabilidade do sistema prestacional que se propõe universal, adequado e contínuo. Os serviços públicos visam a coesão social, que se viabiliza muitas vezes por meio de uma política distributiva de renda. Em pauta, ADI 5657, requerente Abrate. STF julgação que questiona a gratuidade no transporte coletivo interestadual para jovens de baixa renda. Aliás, citei aqui vários acordos de todos os integrantes aqui, talvez a exceção do ministro Fachin, mas do ministro Alexandre, da ministra Carmen, sobre exatamente essa possibilidade de concessão desses benefícios sem que haja nenhum gravame econômico-financeiro. A questão, no entanto, não é binária. As restrições que se colocam à livre concorrência e, por conseguinte, à livre iniciativa não correspondem a uma característica estanque intrínseca à natureza do serviço público. Oscilam ao sabor da possibilidade de atividade ser desenvolvida em um ambiente de pluralidade de agentes, sem comprometimento dos atributos esperados do serviço público, como continuidade, atualidade e adequação. Nesse sentido, eu cito a obra do professor Vitor Chirato, que sintetiza os desafios da regulação dos serviços públicos de transporte coletivo diante das novas tecnologias, regulação e infraestrutura, numa obra da editora Fórum, 2018, coordenada pelo professor Alexandre Santos Aragão, quando ele destaca: deve-se verificar qual o grau de restrição à livre iniciativa que deve ser imposto a fim de garantir a prestação do serviço e, assim, a satisfação de um direito fundamental. Portanto, a princípio, é absolutamente legítima a reserva de vagas garantidas e com valor reduzidíssimos para jovens de baixa renda no sistema de transporte coletivo interestadual de passageiros, restando verificar se a intervenção legislativa passa pelo crivo da proporcionalidade. E aqui eu cito a proporcionalidade na visão de Carl Susten e de Stephen Holmes, O Custo dos Direitos, que é uma obra super conhecida, porque o direito não nasce em árvores, o dinheiro não nasce em árvores, aqui da editora Martins Fontes. E consigo que, na dogmática jurídica, o dever de proporcionalidade constitui uma autêntica pauta de moderação e prudência a orientar toda a atuação do poder público. Sua função é permitir a harmonia axiológica do sistema normativo e seu fundamento, e a própria noção de princípios jurídicos como mandamentos de otimização, que é uma expressão utilizada pelo professor Robert Alexi na sua teoria dos direitos fundamentais, foi traduzida por Virgílio Afonso da Silva. As palavras do nosso estimado e sempre querido decano de ontem, ministro Celso de Mello, o princípio da proporcionalidade, que extrai a justificação de diversas cláusulas constitucionais, notadamente aquela que veicula a garantia do substantive due process of law, acha-se vocacionado a inibir e a neutralizar os abusos do poder público no exercício de suas funções, qualificando-se como parâmetro de aferição da própria constitucionalidade material dos atos estatais. A norma estatal
que não veicula qualquer conteúdo de irrazoabilidade, presta obséquio ao postulado da proporcionalidade, ajustando-se à cláusula que consagra em sua dimensão material o princípio do devido processo legal substantivo. Em caso, o artigo 32 da Lei Federal 12.852 de 2013 instituiu no sistema de transporte coletivo interestadual a reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para jovens de baixa renda. 2, a reserva de 2 vagas por veículo com desconto de 50%, no mínimo, no valor das passagens, para jovens de baixa renda, a serem utilizadas após esgotadas as vagas totalmente gratuitas. 2 também. Contudo, atribuiu ao Poder Regulamentar, que é existente, a definição dos procedimentos e critérios para exercício dos referidos direitos. Ao estabelecer critérios objetivos que restringem a discriminação ao tanto necessário para a promoção dessa igualdade material ao que eu me referia, notadamente a comprovação da baixa renda, assim como ao fixar um número mínimo de assentos reservados e antecedência mínima de 30 minutos, o legislador preservou o interesse dos outros grupos afetados. A proporcionalidade aqui compreendida com observância das cláusulas do devido processo legislativo, resta, em meu modo de ver, observada pela conciliação harmoniosa desses interesses, ainda que a fixação dos detalhes continue reservada ao debate público. O espaço de conformação do poder político no que tange à promoção da universalização do serviço público e do gozo do direito de ir e vir restringe pela vinculatividade dos objetivos mencionados de redução da desigualdade social e regional e de combate à marginalização estabelecidos pela Constituição, mas se estende à conformação com interesses legítimos e conflitos. Avaliar a constitucionalidade das balizas e condicionantes instituídas pelas normas disciplinadoras, no caso, implica se imiscuir em matéria reservada ao regulador, tanto pelo princípio democrático quanto pela capacidade institucional. E aqui, com a vênia de Vossa Excelência, eu paro o voto para depois nós enfrentarmos, na segunda parte, a existência do arcabouço legal e regulatório sobre a revisão de tarifas e a preservação do equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Muito obrigado, senhora presidente. Agradeço ao ministro Fux e, como já sinalizado por Sua Excelência, suspendo a sessão pelo prazo regimental, 30 minutos.